inspiração necessária para que a gente possa tentar refletir o estudo da noite de hoje, nos abençoando, não só nós encarnados aqui presentes, mas os encarnados também, que acabam se fazendo presentes diante desse trabalho que é feito nesta casa, bem como os espectadores virtuais, os internautas que posteriormente ou online acabam também acompanhando, né, essa reflexão diante do estudo da noite, que trata da Gênese, lá nos itens 43 a 44, quando Kardec traz elucidações importantes a respeito de alguns aspectos vigentes na época, bem como na época atual. Esse estudo, essa reflexão, trata-se dos anjos decaídos, do paraíso perdido, que Kardec acabou também trazendo para esse livro A Gênesis, para que a gente possa ter uma visão mais abrangente, já que a proposta também, o principal, primordial da doutrina espírita, é trazer uma elucidação, uma explicação mais lógica, mais palpável, mais próxima da realidade possível, diante daquelas conjecturas que as pessoas acreditavam. Anjos decaídos ou paraíso perdido, e aí ficava apenas naquele pensamento, na fé, de que aquilo que estava descrito, ou que está descrito nos livros bíblicos, deve ser levado ao pé da letra. Nós sabemos que várias passagens dos livros sagrados, dos livros sacros, se faz necessário uma profunda reflexão para que a gente possa entender melhor como se dá tudo aquilo. Isso para as pessoas estudiosas, que queiram avançar, adentrar na proposta do estudo, mas nós sabemos que o que importa de fato para todos nós é o seguir amando o próximo, seguindo o nosso caminho diante dessa ampliação da consciência que se faz necessário, a gente abrir um pouco os nossos horizontes, as nossas mentes, para entender melhor a vida, para entender melhor a gente, para entender melhor o outro. Mas essas elucidações de Adão, Eva, raça adâmica, não se faz necessário também, porque não só para as pessoas que estudam as passagens bíblicas, mas para a gente também entender como se dá algumas coisas, e às vezes a gente fica com algumas dúvidas, algumas curiosidades, e essas elucidações vêm como se fosse montar um quebra-cabeça, e aí a gente acaba entendendo melhor. Kardec, quando ele trata desse tema, sobre o paraíso perdido, sobre os anjos decaídos, que até então nós acreditávamos que era um anjo que se rebelou contra Deus, lá no paraíso, e quando ele se rebelou, ele acabou levando também outros anjos a também se rebelar contra Deus. E o estudo de Kardec foi para tentar entender como uma pessoa, um ser, ele chega à angelitude e depois ele muda a sua compreensão de vida e vai brigar com o Criador. Seja a pessoa que chegou através da sua ascensão, da sua trajetória, através dos seus próprios passos, ou uma outra forma seria alguém nascer já anjo perfeito, puro, angelical. E aí a doutrina espírita vem dizer que não há privilégios na criação. Deus não escolhe uma pessoa, para que essa pessoa nasça assim, nasça perfeito, outro assado, porque nesse caso não haveria justiça. E Deus, como Ele é justo e bom, isso não seria lógico que isso ocorresse. Enquanto outros passam encarnações, diversas encarnações, passando por diversas dificuldades, desafios, obstáculos, outros nascer assim na opulência, ou seja, já anjo, já na sua plenitude, na sua perfeição. Kardec, quando estuda isso, verifica que isso não faz sentido, isso não faz lógica. E o outro caminho, para entendermos isso, é nesse processo realmente de ascensão. Quando o ser passa diversas encarnações aprendendo
lidando com a vida, com os obstáculos, consigo mesmo, e a partir daí ele vai evoluindo. É assim que nós aprendemos na doutrina espírita. A vida nos proporciona desafios, e esses desafios têm como objetivo principal nos fazer chegar à perfeição, em outras palavras, nos levar até a Deus, como Kardec também diz, né, na própria Gênesis. A proposta, no Evangelho segundo o Espiritismo também, a proposta da religião é levar o ser a Deus. Então, essas conjecturas todas da vida acaba gerando esses desafios, esses obstáculos, como eu falei, para fazer com que a gente ganhe habilidade e competência. Essas habilidades e competências vai fazendo com que o ser ele cresça na sua compreensão de mundo, ele cresça na sua compreensão espiritual, abra os seus horizontes de compreensão de vida e chegue num nível mais avançado de compreensão da vida. A nossa diferença para um espírito puro, para um espírito que já chegou na plenitude, é essa ampliação da consciência. Ele consegue ter uma visão mais abrangente da vida. Nós ainda estamos titubeando, nós temos essa grande dificuldade, e para que isso ocorra, a vida nos proporciona os obstáculos, os desafios, que são inerentes de um planeta de provas e expiações. Então Kardec diz que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações ainda, está nesse processo de transição para um planeta de renovação, nesse processo de crescimento, né, nessa trajetória de mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundo puro. Então ele está nesse processo de transição entre o mundo de provas e expiações para esse mundo de regeneração. E nesses processos, a Terra acaba, ou a metodologia que é utilizada para fazer com que isso se torne talvez perene num planeta de crescimento, é fazer com que alguns seres que aqui se encontram, que ainda não se adaptaram a esse processo de mudança, migrarem para outros mundos. É quando Kardec fala da raça adâmica, que foi uma raça que foi exilada, né, vinda de outro planeta, ou saindo, né, da Terra. Então isso é comum acontecer. Né, acontece em determinados momentos e vêm seres de outros mundos também. Então o que Kardec explica é: a Terra está passando por esse momento de transição e vai chegar um momento que a atmosfera da Terra já não abarca mais alguns seres que aqui se encontram, porque eles já não dão mais sintonia, já não há mais ressonância aqui e eles não conseguem mais aprender com o que a Terra proporciona. Então esses seres eles são exilados. Isso não é um castigo de forma nenhuma. Na realidade, essa metodologia da vida está fazendo com que, é como se dessemos um exemplo de uma sala de aula, vamos escolher uma turma para que eles possam aprender, para que esses seres possam aprender, porque com os habitantes da Terra atual eles não estão conseguindo interagir, não estão conseguindo aprender. Então vamos pegar isso, porque também nós, quando falamos nisso, às vezes a gente pode também estar falando de forma equivocada, pensando de forma equivocada. Alguns espíritos eles vão ser exilados da Terra como castigo, como punição. Para eles podem até sentirem isso como punição, já que vão estar distantes das pessoas, ou de algumas pessoas que eles gostam, pessoas que são afins dele, então vão estar em outros mundos distantes. Mas naquele mundo eles vão conseguir de fato ajudar, não só ajudar aquele mundo, mas se ajudar com as provas que ali se encontram. A Terra passou por isso, diversos espíritos com uma intelectualidade acima do nível. Se pegarmos ali as pirâmides do Egito, se pegarmos como aquilo foi construído, provavelmente com seres advindos de outros planetas que foram exilados de outros planetas. Eles não são exilados porque têm uma baixa intelectualidade, de forma nenhuma, pelo contrário, são pessoas muito inteligentes, mas com uma baixa espiritualidade moral. A moral deles ainda não se adequa ao planeta que estavam, migraram para a Terra. E agora é hora, né? Sempre foi, né? A Terra acaba proporcionando isso, os mundos acabam proporcionando isso.
vai o Espírito e vem o Espírito, porque a Terra precisa progredir. Não são os seres que aqui se encontram que vai gerar uma interrupção, e isso precisa ser evoluído. O que nos chama a atenção diante dessa explicação, essa elucidação de Kardec, é que nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos ampliar também os nossos horizontes, não só porque a gente tem medo de ser exilado, de forma nenhuma. Isso pode ser uma consequência dos nossos atos, e uma mudança de pensamento nosso não vai fazer com que a gente seja ou não seja exilado. O que faz isso acontecer é o nosso comportamento, são nossas ações de fato para com a vida. Mas o que nos chama a atenção é a metodologia que a Terra utiliza para que a gente possa crescer. E talvez, já passados 20 séculos da vida do Cristo para cá, a gente ainda não entendeu. Talvez diversas mensagens do Cristo a gente ainda não entendeu, talvez a gente ainda não compreendeu como se dá esse mecanismo de evolução, e a partir daí nós ainda estamos imersos na ignorância. Tem um livro que foi lançado mês passado por Divaldo Franco, no mês de maio, Divaldo Franco, pelo Espírito Viana de Carvalho, Novos Rumos. Não sei se vocês já leram, mas é um livro fantástico. O último livro de Divaldo. Não que seja o último que ele vai desencarnar, né? Mas o último é ditado. Sem pretensão, se ele escutar isso, ele vai reclamar, né? Porque ele disse que vai lançar mais uns 100 depois. Mas foi o último publicado por ele no mês passado, chamado Novos Rumos, né, pelo Espírito Viana de Carvalho. E lá no capítulo 14, Renovação Social, Viana de Carvalho, a primeira frase dele é: a humanidade ainda continua submersa. Ele fala que a ignorância moral teimosamente ainda permeia a Terra, as criaturas humanas, impedindo os seres de se integrarem ou de se conectarem com os seus próprios objetivos na ascensão espiritual. Mais ou menos isso que ele fala. Ele diz que a ignorância espiritual ainda permeia o homem terrestre, impedindo com que as criaturas humanas consigam enxergar de fato qual é seu real objetivo. E nós temos essa dificuldade. Só para dar alguns exemplos, se nós pegarmos, por exemplo, a fala de Paulo na sua epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 14, Paulo vai dizer: para mim este é o único preceito que, na realidade, só teve uma epístola aos Gálatas, e lá nesse capítulo 14, Paulo vai dizer justamente isso: para mim este é o único preceito, amai o próximo como a ti mesmo. Ele está resgatando, na realidade, uma fala do Antigo Testamento, uma fala também trazida pelo Cristo, mas note que essa frase de Paulo, amar o próximo como a ti mesmo, a gente tem uma grande dificuldade de compreender. Se formos também pegar a fala do Cristo, lá em João capítulo 15, versículo 12, o Cristo, segundo João, vai dizer: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O Cristo diz isso. Então nós temos uma fala de Paulo, uma fala de Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí a gente vai vendo só o nível, como se fosse aquele jogo de videogame, um nível de dificuldade, né? A gente está nessa dificuldade de amar uns aos outros. E se nós pegarmos o Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 32, Lucas, segundo Lucas, o Cristo disse: se amai apenas aqueles seres que vos amam, qual será a vossa recompensa? Então, se amar só aquele que nós amamos, que nos amam, qual será a nossa recompensa? E se a gente for botar um nível de dificuldade mais acima da nossa compreensão, podemos também pegar no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 27, quando Cristo diz, segundo Lucas: amai os vossos inimigos, fazer o bem ao que vos odeiam. Então, note o mecanismo da Terra, como se dá essa metodologia de aprendizado para que a gente chegue à perfeição. Ela se dá através do outro. O outro é a chave para o nosso sucesso. O outro é a chave para esse processo de ascensão.
Tem pessoas que dizem, poxa, mas eu não preciso do outro. Precisamos. Todos nós precisamos do outro. Não no sentido mais material da palavra, do outro nos ajudar, do outro dar a mão, não isso. Nós precisamos da fala do outro, da ação do outro, do comportamento do outro. Não importa o que o outro vai fazer, seja amigo, seja inimigo, amai os vossos inimigos. Fazer o bem ao que vos odeiam. Por que essa frase? Porque amar os vossos inimigos, eles serão nossos professores. E é através deles que a gente vai se conhecer. Ninguém se conhece sozinho. Nós só iremos nos conhecer através do outro. Tem um livro interessante da década de 60, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, só para a gente arrematar, como é que se diz, nossa? Arrematar a nossa reflexão. É um livro chamado Espírito da Verdade. Lá desse livro, capítulo 13, Emmanuel vai dizer através de Chico Xavier uma frase bem curtinha que talvez valha a noite de hoje, a gente ter saído de casa e vir a um centro espírita. Emmanuel diz assim: para chegar a Deus, entre você e Deus, a frase é essa: entre você e Deus, o próximo é a ponte. Entre você e Deus, entre nós e a perfeição, entre nós e a purificação, o próximo é a ponte. Então o outro é a ponte para a nossa ascensão. Não importa o que o outro vai fazer, não importa, mas o outro é a ponte. Às vezes a gente se irrita com o outro, claro, é natural a gente se irritar, é natural a gente... Isso, às vezes a gente está numa religião, seja espírita, seja católica, seja protestante, e a gente está há 30 anos na religião e a gente ainda se irrita com alguém que nos trata no trânsito, é um outro, ou alguém que nos esbarra, alguém que fala mal da gente, ou alguém que na frente é assim, e às vezes a gente fica ok, mas se irritou a gente, se nos inquietou, aquilo é nosso. E só ele que teve essa habilidade, só o outro que pôde me proporcionar esse ódio, essa raiva, essa angústia, essa inquietude dentro da gente. Sem o outro, a gente não iria se conhecer. Sem o outro, a gente poderia chegar no paraíso, entre aspas, poderia chegar no nosso lar, ali, e de repente a gente se fazer de anjo no nosso lar, ali, na primeira coisinha que acontecesse, a gente se rebelar. Só chega a plenitude com as habilidades e a competência necessária. Então, quando o ser faz esse processo de ascensão e ganha essa habilidade, ele começa a ter uma visão diferente da vida e as intempéries da vida não assolam mais. Quando ele chega na angelitude a anjo, é ilógico, não é compreensível ele se rebelar contra Deus, porque ele adquiriu habilidades, ele já fez isso antes. Nós nos rebelamos contra Deus agora, no mundo de provas e expiações. Enquanto nós estamos nesse processo de ascensão, talvez a gente não se recorde nessa vida, mas talvez em outras longínquas, a gente se rebelou. Poxa, o que foi que eu fiz? Até um ditado popular: joguei pedra na cruz. Não é possível, será que eu fiz isso? Então essas coisas, se rebelar contra Deus, esse exemplo simples que eu estou dando, e é esse exemplo que Kardec acaba trazendo. Não é lógico uma pessoa chegar no angelitude e se rebelar contra Deus, porque ele já adquiriu habilidades, ele sabe, e quando a gente sabe, a gente não deixa de saber. Quando a gente crê, pode ser que a gente deixe de crer em algum momento, mas quando a gente sabe, a gente adquire aquela habilidade. Um profissional um aluno que vai estudar um curso de arquitetura, engenharia, ele vai fazer o curso, passar ali 4 ou 5 anos, depois ele vai fazer seu estágio, vai obter seu diploma, vai começar a trabalhar, ele não vai deixar de saber escrever, ou fazer uma planta, ou construir uma casa, um edifício. Nessa vida, não vai, porque ele já tem aquela habilidade adquirida, e a habilidade que a gente estamos buscando aqui na Terra são as habilidades morais. Isso vai nos ajudar nesse processo realmente de ascensão. O outro, ele sendo essa ponte para que a gente possa chegar à plenitude, é um desafio
para todos nós. Não é fácil, né? Mesmo a gente sabendo disso tudo, o Cristo disse isso. Amar os inimigos, e a gente ainda não compreendeu por que eu tenho que amar os inimigos. Aí já é demais, mas por conta disso, amar, não vamos entender aqui a palavra amar no sentido de abraçar, isso, aquilo outro. Não, vamos entender a palavra amar no sentido de querer bem, não revidar alguém, o pensamento positivo. Emmanuel diz isso. Tem um livro chamado Rumo Certo. Emmanuel diz: no encontro com o outro, independente de quem seja, começa a endereçar um pensamento de simpatia. Emmanuel entendia que a gente não ia conseguir chegar lá e dar um abraço no inimigo. Ele sabe que nós estamos ainda num nível de compreensão que dificulta esse processo. Mas ele diz: começa por endereçar um pensamento de simpatia. Então a palavra amor endereça um pensamento de simpatia, não retribui o mal com o mal, o mal com o bem, pelo menos no pensamento. Querer o bem para a pessoa, fazer uma oração para a pessoa, tantas coisas que a gente pode fazer, né, em termos de pensamento, em termos de emanação de energia para aquela outra pessoa, porque uma vez que a gente retribui esse mal com o mal, nem que seja em pensamento, aí mesmo a gente acaba sofrendo por dentro. Porque nós sabemos que o nosso pensamento ele gera essa psicomática nós, né? Ele acaba gerando esse processo de a gente sofrer por um mal que o outro fez em nós, né? Por nós, e a partir daí a gente acaba sem revidar, só nesse processo de pensamento, a gente acaba se sentindo mal e acaba somatizando em nós. E aí a gente fica, né, com aquela raiva, aquele ódio da outra pessoa, porque o outro fez isso, o outro fez aquilo e aquilo outro. E também não vamos, por outro lado, nos culpar por conta disso. Esse é um processo que está vindo, isso é nosso. É um processo de aprendizado. Porque muitas vezes a gente acaba nos culpando, 30 anos numa religião, e de repente eu ainda sinto raiva de outra pessoa, puxa, será que eu não estou no momento? Será que eu não aprendi ainda? Calma, esse é um processo de aprendizado. Se não viesse esses momentos, é porque você já deveria estar em um planeta já mais avançado do que a Terra. Se estamos assim, então, tem uma colega que disse esses dias, né? Ela postou na realidade: não vejo a hora de me tornar espírito puro, espírito angelical, porque eu já tenho uma lista de pessoas que eu quero eletrocutar. Imagina, talvez nós tenhamos, né, esse pensamento, né? Não vejo a hora de chegar a esse espírito puro, que eu quero eletrocutar algumas pessoas. E na realidade, se a gente for buscar a nossa mente, a gente tem alguns desafetos, né? Tem algumas pessoas que vai pagar, não tem isso, né? Vai pagar, fez isso, vai aqui, a gente queria que pagasse aqui, mas a gente entrou na religião, então diz aqui outro lugar, então seja aqui. Então a gente tem esse desafio, essas coisas, mas é natural que isso ocorra, porque isso somos nós. Se a gente desconhecer esse nosso eu, esse nosso sentimento, esse nosso pensamento, essas nossas emoções, isso não sou eu. Isso são os espíritos. Se a gente terceirizar isso, acaba dificultando o processo de autoconhecimento. Precisamos reconhecer, aceitar naquele momento que aquilo vem e a partir daí a gente trabalhar esses momentos e começar esse processo de compreensão. Não importa o que o outro esteja fazendo, é ele que fez. O que é que isso surgiu em mim? Quais inquietudes que brotou? O que é que eu posso aprender com isso? Como é que eu posso me conhecer com isso? E a partir daí, a gente vai elaborando o nosso processo e melhorando aqui, melhorando acolá, melhora um pouquinho. O processo de ascensão, ele não é saltos, a gente não consegue andar quilômetros, a gente anda milímetros, centímetros, esse processo de compreensão. Porque, como eu falei anteriormente, o Cristo falou isso há mais de 20 séculos e a gente ainda não compreendeu, né? Às vezes a gente até diz assim: não, isso aí, amar o inimigo só na próxima encarnação, né? Isso só na próxima. Mas na realidade, nós precisamos compreender. O primeiro passo é compreender.
como se dá esse mecanismo da Terra, lugar no qual a gente está matriculado. Estamos matriculados, e Emmanuel diz isso. Tem um livro interessante, daqui a pouco eu vou lembrar o nome dele, mas Emmanuel diz isso. Não esqueça jamais que nesse processo onde o outro consegue alcançar o teu coração, quando ele diz nesse processo que o outro consegue alcançar o teu coração, é quando o outro mexe com a gente. O outro faz alguma coisa que a gente não gosta, isso, aquele outro. Então ele vai dizer, não esqueça jamais que tu estás na Terra para aprender e auxiliar. Livro Fonte Viva, mensagem 126. Livro Fonte Viva, mensagem 126. Não esqueça que tu estás na Terra, tu estás situado na Terra para aprender e auxiliar. Estamos aqui para aprender, estamos aqui para auxiliar. Talvez se nós tivéssemos, ou se nós fazer um pequeno esforço, né, à medida que as coisas vão acontecendo, para a gente começar a entender que isso são provas, são testes a todo instante. Não é nada pessoal, não é nada pessoal, não é uma perseguição, não é isso, não é aquilo. É algo que é necessário para que a gente possa aprender. É claro que tem provas difíceis, provas mais duras, provas mais desafiadoras, com certeza absoluta. Por isso que estamos aqui. Tem provas que nos faz sofrer, tem provas que nos verte lágrimas ao extremo, corrói o nosso coração, natural. Estamos nesse nível ainda, né, de sofrer com essas coisas. Nós estamos passando por um período difícil da humanidade, né? Uma guerra aí, né, assolando aí, ou permeando, né, o mundo, né, dentre outras coisas que acabam acontecendo por aí, difíceis para muita gente, os obstáculos. Mas nós precisamos, por outro lado, não acreditar que isso é coisa simples, também não é coisa de outro mundo, é coisa do planeta de provas e expiações, no qual nós estamos matriculados, como diz Emmanuel, para aprender e para auxiliar. Se a gente fizer esse esforço só para compreender que tudo que nos chega é para nos ensinar, talvez a gente sofra menos um pouquinho. Talvez a gente sofra menos um pouquinho. Seja de coisa simples, alguém no trânsito com a buzina, então, puxa, o que é que eu preciso aprender com isso? Por que eu estou irritado com isso? Mas por que isso? Então, aquilo é um sinal não para o outro, mas para a gente. Tudo que buzina dentro da gente, tudo que nos inquieta, tudo que nos tira realmente ali do eixo, é alvo da nossa compreensão. É um sinal para que a gente possa compreender melhor. Tem um foco. E esse foco é realmente para a gente poder ir trabalhando. É como se a gente passasse a vida, né, passando por diversas dificuldades, isso, aquilo, outro, e de repente a gente dissesse, quando a gente desencarnasse, por exemplo, né, chegasse do outro lado, tivesse nessa hipótese, né, de ser recebido pelo nosso guia protetor, por exemplo, e nosso guia protetor fosse com isso é tudo hipótese, né? Claro que a gente gostaria de ser recebido pelo guia protetor, mas de repente a gente passa aqui na vida 80, 90, 100 anos, não sei quanto tempo, e passou a vida com diversas dificuldades, muitos obstáculos, muita coisa, e de repente chega o momento de desencarne, a gente é recebido pelo nosso guia protetor, e o guia, e aí meu irmão, como é que foi lá? E aí a gente, puxa, foi tão difícil, foi muito difícil, eu tive grandes dificuldades. Olha, tinha no centro mesmo, tinha um rapaz chamado Sebastião. Esse Sebastião me perseguia. Olha, esse Sebastião teve uma vez, queria sair, ele furou os pneus do meu carro, estava chovendo, era o São João, eu passei quase 2 horas para trocar, e peguei uma pneumonia com aquela chuva. Eu acho que eu desencarnei 50 anos depois por conta daquela chuva. Então a gente começa a colocar para fora aquilo, e é como se o guia protetor, com uma visão mais abrangente, ele dissesse assim: mas meu irmão, essas pessoas todas que você citou, fui eu que escolhi. Eu que escolhi para te ajudar. Como assim? Foi, Tião mesmo escolhi. Eu disse: quem que pode furar o pneu dele? Porque se furar o pneu dele, ele vai se irritar e ele vai passar, vai surgir alguma coisa nele para ele aprender. Eu quero que ele aprenda o quanto antes. Então a gente tem essa dificuldade, né, nessa compreensão das provas da vida. Nós sabemos que a vida, o planeta de provas e expiações.
mas nós queremos que o planeta seja paraíso. E não é. Se a gente passar no hospital, tem lá um hospital, o que tem lá dentro? Pacientes e médicos, laboratório, análises, livraria, livros. Então, planeta de provas e expiações. O que é que tem? Provas e expiações. É lógico isso, mas a gente tem essa dificuldade de compreensão e a gente quer realmente que aqui seja um paraíso. Nesse processo de compreensão e de ampliação da consciência nossa, nós iremos sofrer menos com os impactos da vida. Porque a doutrina espírita ela acaba trazendo indagações, ela acaba trazendo para a gente elucidações fantásticas. Uma é essa, que a vida, o mecanismo, a metodologia que Deus utiliza para fazer com que as criaturas cresçam, cheguem na plenitude, são os obstáculos. Só aprende assim, é igual, eu dou sempre esse exemplo, quando a gente pede a Deus paciência. Senhor, tenha paciência. Se tivéssemos esse mérito dos bons espíritos de escutar essa nossa petição, Ele vai nos dar problemas. Porque paciência é uma habilidade que precisa ser adquirida à medida que a gente vai passando por alguns obstáculos. Então, se a espiritualidade atender a nosso chamado, Ele vai nos dar problema. Então, puxa, eu pedi paciência, viu o problema? Como assim? Sim, porque você precisa do problema, do obstáculo, da dificuldade, para poder treinar isso. Vai chegar uma hora que você vai dizer, puxa, não, isso aqui eu já estou encaliçado, como diz, né? Estou encaliçado. Não, isso aqui não me fere mais. Não, isso aqui já não me incomoda mais. Por quê? Porque nós já passamos tantas vezes por aquilo que já estamos expert naquele assunto. E a proposta da vida é essa, nós sairmos expert, não em tudo, mas pelo menos em alguns pontos, porque em uma encarnação é impossível nós chegarmos, apesar de que nós já passamos por diversas encarnações, então nós temos as nossas habilidades. Quando Kardec diz que quando o ser ele não tem mais a energia ou a mentalidade necessária para permanecer, que faz essa migração para outros mundos, ele não perde nada. Ele leva a sua inteligência, ele leva o que ele já aprendeu, e aquilo faz com que ele ajude outras pessoas e aprenda outros. Mesmo assim somos nós, à medida que a gente vai adquirindo essas habilidades, de acordo com esses problemas da vida, a vida vai se tornando talvez mais leve para todos nós. Vai chegar um dia que nós iremos ser chamados, e tomara que demore um pouquinho mais, para nos dar mais tempo para a gente aprender, né? Não no sentido do medo da morte, no sentido do medo da morte de perder o corpo físico, mas do medo da morte, na realidade, como se fosse um aluno que recebe uma prova com 10 questões, falta 5 minutos para entregar e ele só respondeu 2, faltam 8. O medo deve ser nesse sentido. E esse receio deve permanecer presente na nossa vida, para que a gente possa acelerar, ou tentar acelerar nosso processo de compreensão da vida. Gratidão a todos vocês.